Boa noite, massa atleticana. Estamos ao vivo com o programa Debate Galo aqui na TV BH News, canal 9 da NET ou bhnews.tv.br. Hoje o programa vai ser inteiramente dedicado ao nosso amigo, irmão Cris Galo, Cristiano Monteiro. Força, tamo junto sempre, viu, amigo? Muita força aí para você. E vamos falar um pouco do Galo e principalmente uma entrevista exclusiva, uma entrevista sensacional com Vavá, campeão do gelo. Vai contar histórias fenomenais pra gente. É um programa hoje que todo atleticano tem obrigação de assistir, né, para saber a história do Clube Atlético Mineiro com o Vavá, e agradecer também o Frederico Jota, né, que entrevistou, ele que comandou a entrevista aí. Foi sensacional, você não perde por esperar. Boa noite, Kit Vargas. Boa noite, Beto. Boa noite, massa atleticana. E mais um Debate Galo. Eu também deixo aqui meu grande abraço para o Cris. A gente sabe que é muito duro esse momento que você está vivendo, mas tamo aí, os amigos, para estar junto nessa hora difícil aí. Força, muita força, Cris. Um grande beijo. E falar desse programa de hoje, um programa esperado, né, Beto? A gente pensou, planejou tanto essa entrevista com o Vavá, e um cara, assim, fantástico. Eu digo que é um programa histórico, é para a atleticana assistir hoje e guardar de lembrança aí, porque são histórias muito bacanas. Tem coisa que eu não sabia, né? Muita coisa que eu não sabia. Olha que a gente lê a história e tudo, mas ouvir de quem viveu é muito legal. Foi uma entrevista bem bacana. O Galinho acabou de vencer o Greminho, no Sub-20, no Campeonato Brasileiro, enfim. Está na final contra o São Paulo. Domingo, se não me engano, 19 ou 18 horas, a final contra o São Paulo. Parabéns aí para o Galinho. O time não tem, assim, grandes qualidades, aquele jogador de destaque, né? Principalmente porque o Leonan está machucado, o Iago também não tá jogando, o Tabata até agora a gente não sabe se vai ficar ou não. Mas, de qualquer forma, o time está na final. O conjunto é muito bom, né, Kiki? Isso é importante. Com certeza, importantíssimo. Vencer o Grêmio na casa dele é sempre muito difícil, né? Venceu aí, fez 1-0, foi a conta do chá, mas é o que precisava para classificar. E agora vamos para tudo, com tudo para cima do São Paulo lá. E quem sabe não levantar esse caneco aí para encerrar o ano assim com chave de ouro. Bom, vamos fazer o seguinte, para a gente parar de enrolar aqui, né? Vamos direto aí para a entrevista, para a primeira parte da entrevista com o Vavá, uma entrevista espetacular. Na volta a gente fala mais um pouco aí desse momento atual do Atlético, especulações, tem algumas coisas aí para a gente falar. Então vamos lá, entrevista com o Vavá, sensacional, assista. Olá, gente, estamos aqui com o quadro Papo de Atleticano, com essa glória da história do Galo, o Vavá, campeão do gelo de 1950, um jogador importantíssimo para a história do clube, campeão várias vezes, e ele vai contar pra gente um pouco dessa grande história que o Atlético escreveu na Europa em 1950. Bem-vindo, Vavá, obrigado pela sua presença. Eu queria começar com a seguinte pergunta: qual a importância da passagem do Galo, da delegação do Galo? Qual foi o legado que o Galo deu ao futebol brasileiro, muito mais que ao futebol mineiro, em 1950? Bem-vindo. Você fez uma pergunta importante. Primeiro, meus cumprimentos a vocês todos aí, e meu prazer também de falar aqui para vocês e para os atleticanos e para os desportistas de modo geral, né? O legado foi muito grande, eu entendo assim, porque em 1950, todos sabem, a Copa do Mundo foi disputada no Brasil. E o futebol brasileiro era tido como um dos melhores do mundo na época, né? Terminada a Copa do Mundo em 50, nós fomos convidados, o Atlético foi convidado para fazer a primeira excursão de um clube de futebol ao Velho Mundo. E como foi escolhido? Por que ele foi escolhido? Por que o Atlético? Isso é importante dizer. Veio aqui uma comissão
antes da Copa do Mundo de 50, um mês e meio mais ou menos, vi uma comissão de alemães, porque a intenção era jogar em vários países do mundo, mas mais centrados na Europa. E foi o que ocorreu com o Atlético, né? Nós jogamos mais centrados na Alemanha. De modo que o Atlético foi escolhido por quê? Porque houve interveniência de um jornalista mineiro radicado no Rio de Janeiro, muito conceituado, né? Chamava-se Canor Simões Coelho, e atleticano, né? Então esses alemães tiveram na Argentina, tiveram no Uruguai para ver também o futebol lá, e verificaram mais os times do Rio e São Paulo, do eixo Rio e São Paulo, os grandes clubes desse eixo aí. No caso, o Corinthians, o Palmeiras, né? Em São Paulo, e mais uns 2 times lá, grandes, né? E no Rio de Janeiro, o Vasco, Fluminense, Botafogo, aqueles grandes clubes. Mas o Canor Simões, então, sugeriu a essa comissão que também olhasse aqui em Minas, que havia um grande time com possibilidade de fazer também bonito na Europa. Então o Atlético foi escolhido. Então é bom que se fale isso. Por que o Atlético? Em que missão o Atlético ia à Europa? Nós não fomos lá para disputar campeonato do gelo. Nós fomos com uma missão talvez muito mais importante do que a disputa de um título de campeão do gelo. O Atlético foi um embaixador do Brasil na Europa? Foi, exatamente. O Atlético foi espécie de embaixador. Ele foi o primeiro time profissional a fazer uma excursão da amplitude daquela, quer dizer, vários meses jogando em vários países, né? E a nossa viagem transcorreu assim. Na época, evidentemente, que a tecnologia não é de hoje, né? Não era de hoje. Foi sofrido chegar até lá, foi, né, Vavá? Foi sofrido. Nós gastamos 33 horas, né? Mas porque também fizemos escala. Mas fomos numa aeronave das mais modernas da época, né? Da companhia Scandinavian Airlines System, a SAS, e com várias escalas. Nós saímos daqui, fomos para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, Recife, Dakar, na África, né? Porque a autonomia de voo naquela época não é hoje, então só a travessia ali do Oceano Atlântico, de Recife a Dakar, foram 8 horas, mais ou menos, né? Então, e de Dakar nós fomos a Lisboa, Zurique, na Suíça, e Zurique nós fomos, enfim, chegamos à Alemanha, em Frankfurt. Chegamos à tardinha. Nesse trajeto, evidentemente com as paradas para refeições, né, e para reabastecimento da aeronave, nós gastamos 33 horas. E quanto tempo foi da chegada para o primeiro jogo? Deu tempo de descansar, Vavá? Pois é, foram mais ou menos, nós tivemos 3 dias aí para descanso, para adaptação, para treinamentos, né? E, enfim, veio o jogo. E há um detalhe importante, porque essa história do Atlético, essa ida do Atlético, ela tem várias facetas. A importância da vitória no futebol, né? Com vários times, inclusive campeões de vários países da Europa, como eu vou falar depois. Jogamos com o Anderlecht na Bélgica, era o campeão da Bélgica. Jogamos com o Rapid de Viena, que era o campeão da Áustria. Jogamos com o Stade Francês, que era o campeão francês. Então nós jogamos com os melhores times, né? E na Alemanha, onde nós jogamos mais, também jogamos com os grandes times, e alguns até hoje ainda estão no auge lá. Mas aí nosso primeiro jogo, é importante dizer isso aí. Por isso que eu digo, foi fantástica, foi assim, histórica, marcante a ida do Atlético à Europa. Não só pelo futebol, conforme eu já disse, mas também porque era o início de um relacionamento de um país que foi destruído na guerra, que estava assim, totalmente desfeito,
socialmente, fisicamente, porque quase todas as cidades, talvez 1/3 da cidade estava amontoada no chão de destroços da guerra, né? E tem um jornal que nós recebemos há pouco tempo, de Munique, que fala sobre o primeiro jogo do Atlético lá. É esse que eu estou comentando. Nós ajudamos na reconstrução de Munique, uma das cidades mais importantes da Europa. E está escrito lá, porque na renda do jogo foram dados foram doados, né, para essa finalidade 10% da renda em marco, né? Então, e eles agradecendo por esse feito. Então vocês vejam que o Atlético teve participações assim, dessa natureza, né? Bom, de Munique nós jogamos, ganhamos, foi um jogo difícil, porque muito frio lá, né? O inverno estava bem violento, bem forte. E frio mesmo, 12 graus, 10 graus abaixo de zero. Nós ganhamos estamos ganhando de 4-1 e ganhamos no final de 4-3. Importante, fomos aplaudidos de pé, o estádio super lotado. Só para situar quem está vendo, o Munique 1860 é o rival do Bayern até hoje, apesar de eles estarem em divisões diferentes. Era um clube muito mais importante na época, né? O Bayern tem uma evolução dos anos 60, 70 para cá. Então era um clube muito importante. Só para a turma entender um pouquinho o que o Vavá falou, o Galo jogou com o Munique em 1860, com o Hamburgo, o Vavá vai contar a história, que tem uma história legal, Werder Bremen, Schalke 04, todos clubes que até hoje, né, têm tradição e estão na primeira divisão alemã, com Rapid de Viena, que ele já falou, com Saarbrücken, que é um time da Alemanha também, Anderlecht, um time com nome difícil de falar aqui, que é o Eintracht Braunschweig, que apesar de ter um nome diferente, ele andou rodando na primeira divisão da Alemanha. Jogou em Luxemburgo contra o time local. Contra uma seleção. Uma seleção local e contra o Estado francês. Então, ó, Alemanha, Áustria, Bélgica, jogando com os melhores Luxemburgo times da e época. França. São 5 países para um clube brasileiro do início da década de 50 é uma coisa fundamental e espetacular. Só para a turma entender um pouquinho da importância dessa passagem do Galo pela Europa. Esse seu esclarecimento, Fred, foi muito importante, porque pra vocês verem, que nós são times que na época tinham uma projeção muito grande e que tem até hoje, né, projeção. Por exemplo, o Atlético vai jogar agora na Flórida com o Schalke 04. Com o Schalke 04. Depois de 65 anos. Eu até já fui convidado, porque tem uns amigos que moram na Flórida, me convidaram já para, possivelmente, eu não sei, dependendo aí do estado de saúde da minha esposa, eu devo ir para assistir o jogo. Porque a gente vai relembrar 65 anos depois, o Atlético vai jogar novamente. Né? Isso é muito importante, né? Importante. Mas, então, essa ida à Europa, né? Foi muito importante. Nós jogamos com Munique, né? De Munique nós já fomos para o norte, vamos jogar com Hamburgo, que também é um clube da elite do futebol alemão. Já era naquela época e continua sendo até hoje também. E é interessante que o Emerson é pessoa importantíssima dentro do contexto desse campeão do gelo, em esclarecer os fatos, em pesquisar, buscar elementos para enriquecer mais. O Emerson eu fui o primeiro presidente, hoje eu sou o vice-presidente e ele é o presidente. Mas a gente está sempre em sintonia com ele e ele é um dos grandes responsáveis por isso aí. Ele foi à Europa e verificou que em Hamburgo existe um museu do futebol. E no museu do futebol alemão, em Hamburgo. E esse museu
tem na entrada, então tem vários filmes de jogos antigos e tal. Dentre aqueles mais escolhidos, né, está o do Atlético. Quando o Atlético foi lá, nós ganhamos lá de 4-0. Foi uma exibição brilhante do Atlético. O Atlético fez o futebol tecnicamente muito bonito, com lances lindos, né? E os alemães não estavam muito habituados com aquilo. Nós fomos aplaudidos de pé ao término do jogo por mais de 30 mil pessoas naquela época, e estava superlotando o estádio. Você lembra de alguma coisa específica? O público aplaudiu de pé, tinha muito marinheiro lá, né? Bom, já acontece, exatamente, né? Hamburgo é Tem ideia de gente de quantos países viram o Galo jogar lá? É muito difícil, mas foi muito, assim... Diversificado, porque foi disseminado ali tudo. A notícia foi espalhada, né? E na Alemanha, os jornais todos noticiaram, da Alemanha toda e de outros países também, essa vitória do Atlético no segundo jogo que nós fizemos, né? Mas sobre os marinheiros é interessante porque eu disse que devia ter uns 30, 40 mil pessoas, está superlotado o estádio, a gente tem até fotos, a gente percebe e fomos aplaudidos de pé. Mas, coincidentemente, havia um navio da Marinha Brasileira atracado lá no Porto de Hamburgo. E mais ou menos 12, 15 marinheiros que estavam lá, eles invadiram o campo, mas numa satisfação tão grande, e aquela coisa expansiva do brasileiro, quer dizer, talvez o alemão não estivesse tão habituado a isso, principalmente no pós-guerra, que eles ficaram assim meio oprimidos e tal, né? E acharam aquilo, aí que eles aplaudiram mesmo. Esses 15 brasileiros, talvez eles fizeram mais barulho do que os 40 mil alemães que estavam assistindo o jogo lá, mas foi muito importante. E jogava a camisa para cima, e corria, ia lá na plateia, batia palma para os alemães, e os alemães batiam palma, cantavam e tal. E foi houve uma interligação nessa comunicação, uma interação muito boa e bonita até, dos 15 mil brasileiros nos representando, né, com os 30, 40 mil pessoas, espectadores que estavam lá. Foi bonito. Ô, Vavá, eu tô aqui primeiro com duas feras aqui, então eu tô calado porque eu quero aprender, eu tô aqui para aprender. Mas eu tenho uma curiosidade que é o seguinte, se a gente sabe, você está contando, não foi um torneio, não foi um campeonato, mas eu queria saber o seguinte, quando você ouviu pela primeira vez, nós somos campeões do gelo, e aí, como é que foi esse momento, a primeira vez que você ouviu isso no hino do Atlético, como é que foi a emoção? Olha, eu ouvi no momento que eu recebi do autor do hino, com uma dedicatória linda, né? Uma dedicatória a mim. Ele me ofereceu o disco, né? Vocês conhecem bem o autor do hino, né? Então, ele me oferece o disco, uma dedicatória muito bonita. Nessa época eu já havia parado de jogar futebol, né? Mas eu parei de jogar no Atlético, mas eu fui sempre ligado ao Atlético. Nunca desliguei do Atlético, né? Até vou fazer um parentezinho aqui. Porque como eu vim para o Atlético, né? Porque eu já era atleticano desde menino. Eu colecionava figurinha do Zé do Monte. Eu lembro direitinho, como se fosse agora, a vinda quando o Zé do Monte iniciou. Então tinha um caricaturista do estado de Minas, meu pai, eu morava no interior, meu pai era assinante de um jornal daqui de Belo Horizonte, então tinha um Mangabeira, parece, eu não sei, e um outro caricaturista fazia a caricatura eu recortava o jornal, aquela coisa do jornal, tá? Aí veio o Nívio, foi jogador famoso, veio o Lucas, então eu recortava e guardava aquilo para mim, porque eu já era atleticano, né? Aí o Atlético foi jogar em Araxá, eu era menino, garoto, tinha 16, 17 anos, mas já estava jogando no time de Araxá, né?
E eu fiz 3 gols no Cafunga e nós ganhamos do Atlético 5-3. Foi aí que eu vim pro Atlético. E eu já era atleticano, né? É engraçado. E então, eu vim para o Atlético e depois, para pagar meu passe, foi um acerto lá com o clube lá, o Atlético teve que fazer um jogo de graça lá. Nessa altura, acho que 3 meses depois, eu já estava no Atlético. Porque isso foi em Araxá, né? Eu morava em Araxá, jogava no Najá lá. Então, nesse jogo Najá e Atlético aconteceu isso. Eu fiz os 3 gols, ganhamos 5-3 e tal. Aí, eu já vinha para Belo Horizonte, que eu tinha terminado lá o meu curso lá e estudava lá no Colégio Dom Bosco. E no interior você não, né, se limitava ali. Então tinha que sair para você continuar os estudos. Eu já tinha a meta de vir para Belo Horizonte. Mas com a ida do Atlético lá, me proporcionou 2 coisas. Além de vir para Belo Horizonte, jogar no clube que era do meu coração. Os ídolos meus eram o Cafunga, o Zé do Monte, o Afonso, Alvinho. Né? Ele jogou com alguns deles, né, Vavá? É isso que eu vou chegar. Quando eu estava no Atlético fazendo gol, teve um campeonato que eu fiz gol em todos os jogos quase, né? De 52, inclusive o último gol que deu o título ao Atlético, tem até uma foto lá no Atlético. Ela está lá, né? Foi eu que fiz o gol. Então, que deu o título ao Atlético. Aí eu me lembro que antes dos jogos, os meus ídolos, né? Eles passavam perto de mim, falavam assim: nós vamos ganhar o bicho hoje. Bicho é gratificação que a gente usa, né? Quer dizer, e quem garantiu o bicho é porque eu fazia às vezes gol, jogo de 1-0, eu fazia o gol, jogo 2-1, eu fazia o gol da vitória e tal. Então eles me perguntavam, assim, olha como muda a coisa, né? Eles eram meus ídolos e eles passavam assim, aquilo para mim, falando: Zé do Monte, você está me perguntando, eu tenho jornal seu que eu recortava, que você era o meu ídolo, agora você está perguntando se nós vamos ganhar o jogo, se o Atlético vai ganhar o jogo, que depende de mim. Você imagina, né? Isso tudo assim, essas facetas, essas coisas assim, isso tudo marca a gente e as raízes aumentam com relação à minha relação e Atlético. Tá aí, ó, primeira parte da entrevista, sensacional, muita história com o Vavá. No segundo bloco você vai assistir o restante dessa entrevista. Bom, só uma coisa que eu falei que eu não sabia o horário do jogo, da final do Galinho, vai ser às 19h30 com transmissão da Sport TV, vai passar o jogo lá para quem quiser assistir, né? Então, força aí pro Galinho, se Deus quiser vai vencer esse torneio aí, chegou na final. Kit, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Essa semana aí, teve coletivo do Maluf, teve o Daniel também, o Daniel Nepomuceno foi hoje lá na 98 Futebol Clube, e no final das contas, novidade mesmo não teve nenhuma. Não, né? Novidade mesmo não teve nenhuma. Algumas coisas interessantes aí, né? Alguns jogadores vão retornar e vão ser aproveitados, né? O Wesley, que estava no Ceará, se não me engano, o Henrique, estava no Paraná, bom jogador, o Marion e o Pablo, que estava no América, né? 4 jogadores aí que serão aproveitados. Todos os outros, Heron, Serginho e essa turma toda, Renan Oliveira, vão todos serem reemprestados, não vão nem voltar para o CT, já vão ser reemprestados de uma vez aí. E tem a questão também dos jogadores que o Galo está procurando aí, né, Kit? No Argentina, jogador equatoriano, e aí? Na verdade, a entrevista do Maluf, que foi muito esperada, né? Ele inicia a entrevista falando que não foi ele que marcou, foi um pedido da imprensa, um atendimento à imprensa e tal. Não falou muita coisa. Ele diz aí de 4 reforços, não é isso? Um volante, um atacante. Me ajuda a lembrar, Beto. Ele fala de um volante, atacante. Tá aqui, ele não fala de ninguém para defesa. Não, são 2 meias, um atacante e um volante. Isso mesmo, 4 é o que ele fala, né? Mas assim, esse tempo agora não tem novidade, né? O Maluf falou uma coisa interessante: olha, é hora de trabalhar em silêncio mesmo, para não melar as contratações e tudo. Hoje nós escutamos aí o nosso, né, faz a cobertura lá, afirmou o Roberto Abras, da Itatiaia, disse que 99% de um jogador bala que está aí já
já encaminhado para fechar com o Atlético, e ele ainda falou que vai ser anunciado dia 24, presente de Natal para a massa. Vamos ver se é isso mesmo, mas assim, sem muita novidade. O que a gente espera, né, Beto, é que o Atlético esteja trabalhando sim em silêncio, como sempre fez, mas trabalhando de uma maneira assim, efetiva, sabendo que precisa. Me preocupa não ter ninguém para defesa, eu acho que a defesa do Galo foi um dos pontos de muita fragilidade durante o ano, mas na vamos verdade, esperar. o que acontece? Primeiro que 99% já é melhor. Porque quem se lembra do Galhardo aí, que estava 98% certo, com o Galo não veio, né? Diz que agora é 99%. 99 né? já tá, aí já tá bom. Você falou agora da questão da defesa, e é verdade, porque a esperança do Maluf, do Nepomuceno, da diretoria, é que o Aguirre vai chegar e vai resolver a defesa. É só o Aguirre que vai resolver a defesa. Nós que o problema não temos era banco, somente o Levi. É. Vamos torcer para ser isso. Eu não acredito. Eu acho que precisaríamos sim de mais um zagueiro para disputar a vaga. Porque será que se a gente for para uma semifinal, como a gente foi com o Rafael Marques e Gilberto Silva, será que se a gente for com o Thiago e Ed Carlos lá na Argentina, nós vamos voltar só com 2-0? Porque foi 2-0 naquela época, mas porque o Vitor também falhou num gol de falta. Não, então a sim. zaga foi bem. O Vitor falhou num gol de falta ali, que era defensável, armou mal a barreira, enfim. Será que com Ed Carlos e Thiago, se for pegar um Boca numa semifinal, vai dar conta? Gente, vamos ficar esperto aí, que eu acho que zagueiro está precisando sim. Bom, vamos fazer o seguinte, né, Kid? Vamos para o intervalo aí, daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da entrevista com o Vavá, que foi sensacional, muita história, né? E vamos falar mais um pouco aí do Galo no segundo bloco do programa. Vamos lá. Clube Atlético Mineiro, Galo forte vingador, yeah. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, Galo forte vingador, yeah. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Estamos de volta aí com o programa Debate Galo. Ô, Kid, eu estava lembrando aqui que o mais interessante da coletiva do Maluf, não sei se você assistiu ela toda, é que eles conseguiram perguntar 4 vezes sobre o André. Pelo amor de Deus, gente. Uma vez estava bom demais. E na primeira ele já respondeu que o André será aproveitado no 4 Atlético. perguntas sobre o André na coletiva, Pelo amor de Deus. A vontade, sabe, Beto? Acho que é Nossa. isso. A vontade dele falar assim, não, gente, espera, nós estamos estudando. Mas ele falou, não, vai ser representado ao elenco, vai fazer parte do elenco do Atlético. Vamos ver falar se vai agora. ser isso mesmo, né? Vamos É. ver. Vamos falar agora aí da Léo Automóveis, nosso parceiraço aqui do programa Debate Galo na BH News. Léo Automóveis, lá no Shopping Portal, né, na Avenida Pedro II, 1900, loja 246 no Carlos Prates. Já tem a promoção aí do Cobalt aí ou não? Tem não, né? Então vamos fazer o seguinte, Léo Automóveis, para você comprar o seu carro seminovo. A Kit comprou o carro dela lá, né, Kit? Comprei meu carro lá, estou super satisfeita. Fui muito bem atendida, Eduardo, comprei com o Eduardo, mas conheci o Léo, gente boa pra caramba, atleticana até, um abração pro Léo. Mas assim, super legal, eu recomendo muito. Então, para você comprar o seu carro seminovo aí, carro bala mesmo, é na Léo Automóveis, Avenida Pedro II, 1900, né? Lá no Shopping Portal, telefone 3411-7001. 3411-7001, amanhã até às 18 horas, né, sábado, e no domingo até às 13 horas, o Eduardo Guerra vai estar lá, né, para te atender. Então, Léo Automóveis. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para a segunda parte aí da entrevista com o Vavá, o Walter José Pereira. Vavá, conta mais histórias aí, agora no segundo bloco do programa Debate Galo. Acompanhe. Mas você perguntando, eu entrei com essa coisa sobre o hino, não é isso? momento, né, que quando você ouviu pela primeira vez. Nessa altura, eu quis falar que eu fui jogador, eu fui torcedor, jogador, de certa, graças a Deus, feliz, pude ajudar o Atlético, né?
depois conselheiro do Atlético, diretor de futebol, então estou sempre ligado ao Atlético, né? Presidente do Centro Atleticano de Memória. Presidente do Centro Atleticano de Memória, mas participo hoje como vice-presidente e auxilio muito lá o Emerson, porque o Emerson faz um trabalho lá brilhante, viu? Para resgatar essa história. Até para esclarecer, Vavá, né, que você está falando do resgate, da história, do importante, da importância da memória. Quando fala campeão do gelo, gente, é para entender, tudo isso que o Vavá está falando, tá dentro disso. O campeão do gelo é aquele time que foi lá na Europa, numa época que era muito difícil de ir até lá, fez essa quantidade de jogos que eu já citei, numa temperatura complicada, né? Daí a questão do gelo, né? Tudo no pós-guerra, com dificuldade de voo, dificuldade, inúmeras outras dificuldades. Até risco nós corremos lá, né? Porque sabe que a Alemanha foi dividida, ficou a Alemanha Oriental e ali havia um confronto ainda, principalmente na área política de coisa. Nós tivemos uma passagem lá, eu vou até mencionar aqui, por exemplo, quando nós estávamos indo da Alemanha para a Áustria, nós fomos, você saía na época da ocidental, ia para a oriental, né? Então tinha que mostrar o passaporte e tal, e houve um problema seríssimo. No nosso jogo com o Rapid, no intervalo do jogo, o jogo foi interrompido mais tempo, porque entrou um batalhão de policiais lá. Um batalhão é muita gente, né? Eu não sei, mas entraram talvez uns 15 ou 20 policiais lá no campo para verificar os passaportes. Então teve que interromper. Olha, são detalhes assim. Então, conforme o Fred falou, isso tudo faz parte do contexto do campeão do gelo. Por exemplo, eu vou antecipar, que eu ia chegar na frente e falar, mas eu vou antecipar. Já você falou várias coisas, em Paris foi o último jogo nosso. E nós ficamos lá à deriva, porque um empresário era um vigarista, um cara que nos deixou na mão, e o nosso chefe da embaixada, infelizmente, aliás, o Atlético não fez um contrato bem seguro na época, não foi um contrato bem seguro, porque tinha que ter pelo menos a garantia de volta. Então chegou em Paris, ele nos deixou lá, porque ele queria que nós fizéssemos mais jogo. Tinha jogo marcado para a Inglaterra com o Arsenal e na Itália com o Torino e o Juventus. Não, aquele time que o Cafu jogou, parece? Milan. O Juventus Milan. E tinha jogo com o Arsenal, mas um outro time da Inglaterra. E ele queria que nós jogássemos mais, porque estava dando uma renda grande. E ele acabou sumindo com dinheiro, né? Isso já era novembro, né? Já estava mais frio ainda, né, Vavá? Dezembro, novembro para princípio de dezembro. Então nós chegamos em Paris e ficamos lá à deriva. E aí nós, os jogadores, nós enfrentamos, falamos, nós também não queremos. Nós estávamos já querendo voltar, porque aproximava o Natal e já tinha quase 2 meses, nós estávamos na Europa, com um frio tremendo, passando aquelas dificuldades todas lá, né? E os jogos e tudo, se bem que os jogos nós fomos felizes, os campos enchiam, nós fomos bem recebidos pelos alemães, onde nós fomos, homenagem para nós e tal. Por exemplo, Paris, a Embaixada Brasileira nos ofereceu uma feijoada. Aqui foi uma coisa, nós comendo aquela comida lá sempre, potatoes, né? Batata com carne. Na Alemanha você comia isso. E, inclusive, houve uma cidade lá em Braunschweig que nós tínhamos que complementar a nossa alimentação, porque o hotel só fornecia aquela coisa. Olha, nós fomos lá no pós-guerra, a Alemanha ainda estava sofrendo muito com aquilo, né? O Atlético teve que participar com 10% para a recuperação de Munique, né? Olha só, em Berlim, em Paris, então foi oferecida essa feijoada. Sabe quem cantou lá? Que eu era fã dela, Edith Piaf, cantora que cantou lá no clube. Sabe quem fez o discurso? João Guimarães Rosa. Foi ele que fez o discurso. Inclusive tem fotos com ele ao lado dele, assim. Nós fomos
depois fazer uma visita ao Hotel de Ville, também com eles, com a embaixada, né? E tem várias fotos com eles. Assim. Então, essas coisas aconteceram, tudo isso aconteceu. Por exemplo, nosso retorno, tem uma taça no Atlético, foi oferecida à embaixada do Atlético. Nós passamos em Recife eu estou até dando um pulo assim, na frente e tal, para falar assim, fatos importantes. Eu ia te perguntar, inclusive, aproveitando o gancho, da volta. Como é que foi a volta? Como é que foi a recepção aqui? Exatamente. E em outras cidades do Brasil também, porque não foi só aqui, acho que é importante lembrar isso também, né, Vavá? Então lá foi mais ou menos isso e muito importante a nossa ida lá. Nós fomos muito bem recebidos. O povo alemão que eu tinha, era menino na Segunda Grande Guerra e acompanhava. Então eu tinha uma impressão, através do Hitler, né, que o alemão era o Hitler, a cara do Hitler, que era um vingativo, uma pessoa assim e tal. Ao contrário, os alemães receptivos, hospitaleiros, leais, fomos muito bem recebidos. Fomos uma fábrica da Volkswagen, daquela BMW, da BMW mesmo na Alemanha. É a Volkswagen. Não, tem a Volkswagen nós fomos, mas foi a de motocicleta também. Várias fábricas lá, indústrias e tal, e visitamos muita coisa lá na Alemanha, né? Você era muito novo, né, Vavá? Eu era o mais novo da turma. Então, e como é que foi essa experiência? Acho que isso impactou muito para você, até na sua vida pessoal, né? Você ter tido essa oportunidade de passar esse tempo na Europa, né? Foi. E eu estava estudando assim, estava fazendo colegial para fazer um concurso. Então eu gostava muito de história, então tudo veio isso veio assim, agregou, exatamente, agregou aquilo. Tanto que eu comecei a fazer no diário. O Zezinho, você já leu o livro do Zezinho? Ele faz menção muito ao meu nome, né? Porque ele também tinha essa mesma visão, Então nós dois, parece que a coisa funcionava bem assim. Então eu tive a oportunidade, é claro, você vai ao Museu de Louvre, eu falei, puxa, será que eu vou voltar aqui? Você vai, né, na Torre de Eiffel, né, Eiffel, então, aqueles lugares pitorescos, Alemanha, então você vai, então aquela coisa, né. Então, tudo isso, você falou, eu guardei tudo aquilo, escrevi alguma coisa, algumas anotações eu fiz, né, para ficar guardado, né. Coisas importantíssimas que aconteceram conosco, né? Mas o nosso retorno foi, assim, apoteótico, né? É muito importante lembrar, gente, que o pessoal fala, o campeão do gelo não foi um campeonato, não tem taça, mas é muito importante. Tem 3 taças que o Atlético trouxe da Europa, uma da França e 2 da Alemanha, né, Vavá? E isso tá lá na sede do Galo, lá em Lourdes, é legal para a turma mais antiga rever e para a turma mais nova aprender. Essa história toda que o Vavá está contando, o Atlético como embaixador do Brasil na Europa, o futebol que o Atlético apresentou, esse time foi a base de um time que seria pentacampeão mineiro na década de 50, um dos times mais importantes da história do clube e que tem uma importância nacional. E eu queria que o Vavá falasse sobre esse retorno. O Atlético foi recebido com festa, não só em Belo Horizonte, como em outras cidades, por causa das escalas, o que demonstra a importância desses campeões do gelo. Como é que foi a recepção, Vavá, no Brasil? Olha, a gente sabia que seria grande a recepção, porque o feito foi realmente brilhante, mas nosso retorno foi assim marcado e inesquecível. Primeiro, no Brasil, a primeira escala foi em Recife. Para surpresa nossa, tinha mas não digo multidão, mas estava repleto o aeroporto com diretores, presidentes de clubes, né, esportistas, o povo com uma grande taça oferecendo ao Atlético. Nós de passagem, haviam descer para sair, né?
pouco tempo fomos homenageados lá com uma taça que também está lá no Atlético, escrita assim: o povo pernambucano saúda o Atlético pelo grande feito na Europa. Isso toca fundo. Levando em conta que não tinha facilidade de comunicação, né, de imprensa na época. Então, para ter uma ideia, para ter ideia, entender como é que tem o um feito jornal do chegou. Acre, tem um jornal do Acre que noticiou a ida do Atlético à Europa, para você ver. Isso do que nós pegamos. Agora, no Rio foi demais. No Rio, todos os jornais noticiaram e num jogo, América e Fluminense, no Maracanã, nós fomos convidados para a tribuna de honra à Embaixada do Atlético e fomos homenageados. E à noite um jantar que foi oferecido para nós no Rio de Janeiro. Não deixaram a gente vir para Belo Horizonte justamente para nos homenagear. Então a coisa foi assim, importantíssima. Os jornais todos noticiaram. Aí chegamos em Belo Horizonte. E Belo Horizonte foi apoteótica a chegada, não é? Se Belo Horizonte tinha 500 mil habitantes naquela época, eu tenho a impressão que pelo menos uns 50, 80 mil pessoas, acho que um quarto, um quinto da população brasileira, da mineira, ou belo-horizontina, estava ao longo da Avenida Antônio Carlos, que nós descemos no Pampulha, né? Então, já Antônio Carlos já tinha torcedor. Então, quando chegou na praça, vocês já viram fotografias, né? Já deve ter visto. Então, nós descemos, viemos pela coisa, na praça onde é a estação rodoviária, não era estação rodoviária na época, ali tinha uma praça maior e tal, e ali estava repleto, mas cheio, e ao longo da Afonso Pena, até na prefeitura, as pessoas se acumulavam na rua para nós passarmos no carro de bombeiro, né? E eles gritando, Atlético e tal, e nos saudando, né? Fomos à prefeitura fomos ao palácio, onde fomos homenageados. Então foi uma coisa assim marcante, inesquecível, inenarrável. Eu acho que é uma coisa assim, calou profundamente, mas que bate com o que o Atlético fez defendendo as cores do nosso glorioso Atlético Mineiro. Ô Vavá, já começando a te agradecer por esse momento histórico na Web Rádio Galo, do programa Debate Galo, entrevistando você, né? Uma honra enorme pra gente. E eu queria te fazer uma última pergunta, que é o seguinte: eu queria que você falasse só do Atlético, porque eu sei que isso tem uma polêmica. Lá em 50, né, o Atlético viajou, voltou, foi recebido com festa. Nessa época o Atlético já era o time do povo? Um time do povo? Como era o Atlético nessa época? O Atlético com relação à torcida e tudo. O Atlético tem hoje mais de 100 anos, né? Inclusive o centenário dele foi comemorado há 5, 6 anos atrás, 7 por aí, né? 8, não sei, nem sei. A gente foi até homenageado também naquela época e tal. Então, só para dizer, eu conheço o Atlético mais da metade da vida dele. Eu conheço porque desde menino eu já disse na minha entrevista que eu já era atleticano e que já acompanhava o Atlético. E tive o prazer de ser aquilo que eu falei já, tudo no Atlético. Então eu posso aquilatar, avaliar isso aí muito bem. Eu acho que o Atlético foi e sempre será isso aí. É paixão, é amor, e ninguém tira isso da torcida do Atlético. É interação, né? É considerar o Atlético como parte da família. Esse é o Atlético e nunca vai acabar. Será sempre isso aí já está marcado e será sempre assim. Jota, pode ir. Agradecer mais uma vez, Vavá. É uma honra, né? Poder estar perto de um ídolo, né? Um ídolo de... Porque o ídolo ele não é o sol atual, né? O ídolo é quem escreve a história, né, Vavá? E o Vavá tem uma parcela importantíssima nessa história. Então, gente, para quem não conhece, o Campeão do Gelo é muito mais do que alguns jogos lá na Europa, né, Vavá? Muito mais. É a abertura de portas do futebol mineiro, do futebol brasileiro. É uma história escrita, né? Para quem conheceu o futebol brasileiro a partir dali, né? Já tinha coisa muito antes sendo escrito, o Atlético escreveu de maneira muito gloriosa na Europa. Agradecer mais uma vez, é um prazer sempre encontrar com você. É isso que você está falando, até o reinício do relacionamento da Alemanha com os outros países do mundo, isso quem disse foi o ministro de esportes
num discurso, numa homenagem que fizeram ao Atlético, um jantar, fizeram brilhante, uma coisa assim também inesquecível. Marcou muito um jantar com a presença do ministro do esporte. Ele falou, olha, essa vinda do Atlético é o início, é o resgate do relacionamento do povo alemão com os outros demais povos. Ele chegou a dizer isso aí. Você olha a profundidade disso que ele falou, não é? Então, acrescentando o que você disse, tudo isso. Então, esse é o campeão do gelo. A dimensão é muito grande, gente. É uma honra mesmo estar com o Vavá aqui. Ô Vavá, você sente que você se sente reconhecido como merece pelo Atlético, pela torcida, enfim. Como é que você tem esse sentimento? Não é bem reconhecido, a gente sempre é. Eles não tinham conhecimento dos fatos. Após o conhecimento, eu sentia isso. Eu sentia e cheguei a dar declarações que eu, como protagonista, que foi da viagem ao Velho Mundo, pela primeira vez um time de futebol viajando pelo Velho Mundo, do qual eu tive o prazer e a honra de integrar esse clube, né? E eu sempre falei isso aí, que é a importância. E reclamava isso aqui, até para jornais e coisa eu reclamava. Então, que precisava de dar prestar mais esclarecimento ao torcedor, ao desportista de modo geral, mas principalmente o torcedor atleticano, do que representou isso. E graças a Deus, nós estamos agora começando, depois de 65 anos, completaram agora 65 anos, né? Nós estamos resgatando isso tudo e podendo passar isso para a torcida atleticana. Agora, torcida atleticana, pode crer, foi um dos maiores feitos do futebol brasileiro. E em sendo um dos maiores feitos do futebol brasileiro, é o Atlético que protagonizou esse belo feito. Bom, pessoal, esse foi o Papo de Atleticano com o Vavá. Muito obrigado, viu, Vavá? Para a gente foi realmente um momento histórico, um momento único, de muita emoção, essa entrevista com você. Está marcado para a história. E obrigado, viu, Jota? Não podia ter uma pessoa melhor para entrevistar o Vavá para a gente aí. Obrigado. Pode fazer o seu encerramento aí, encerrar o quadro Papo de Atleticano. Eu que tenho que agradecer, né? Porque, como eu falei antes, é uma honra estar com o Vavá, uma figura que escreveu a história do clube, os pilares, né, de hoje que a gente vê num clube do tamanho do Atlético, né, Vavá? Campeão da América, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. São pessoas como essa que escreveram, né, há muito tempo. E eu fico muito feliz de poder participar. E sobretudo, eu que tenho que agradecer. E sobretudo porque está no nosso hino com bastante ênfase. Nós somos campeões do gelo. Isso é importantíssimo, né? Agora nós somos campeões do gelo, todo mundo já sabe por que realmente fomos campeões do gelo. Tá aí, ó. Sensacional, hein, Kit? Muito legal. Bacana. Quando ele fala, então, da torcida, da maior torcida de Minas, né? Uma das maiores do Brasil e do mundo aí. É também sensacional o que é o torcedor atleticano. Obrigado, Vavá. Obrigado demais por essa entrevista aí, por esse momento único, inesquecível para nós aqui da Web Rádio Galo. Agradecemos eternamente a você. E vamos continuar o programa aqui. O programa não acabou, não. Queria só mandar um abraço para o pessoal mais chato do WhatsApp, meus amigos aí, o Murilo, o Rômulo, o Timai, a galera aí. Não, mas vocês são chatos, eu tava dando graças a Deus que eles cortaram o WhatsApp. Foi por Nossa, tempo, eu tava dando graças a Deus que vocês cortaram o WhatsApp e voltaram com esse trem. Um abraço para vocês aí, seus jegue. Bom, algumas informações aqui, Kit, sobre a Florida Cup. Vamos falar rapidinho sobre a Florida Cup. Vai ser um torneio até interessante esse torneio, que é o seguinte, são vários clubes, né? Tem o Corinthians, o Galo vai enfrentar o Corinthians, tem o Fluminense, tem o Schalke, tem o Shakhtar, né? E cada time vai fazer 2 jogos. Aquele que chegar o maior número de pontos e um saldo maior é o campeão. É o campeão. Não vai dar para todo mundo enfrentar todo mundo, não. Estreia janeiro. A estreia aqui, ó, dia 13 de janeiro, contra o Schalke 04, às 21h30. E no dia 17 a gente enfrenta o Corinthians às 17 horas. Né? A Florida Cup é bacana, o Galo vai aí representar Minas Gerais, é porque tem que sempre é assim, vai o maior, né? O maior foi lá para a Florida Cup.
E a estreia do Galo no Campeonato Mineiro é no dia 31, às 19h30, no Parque do Sabiá, né, a estreia do Galo. E depois só volta a jogar no dia 10 de fevereiro, então a pré-temporada, que vai ter essa viagem e tudo, o pessoal vai ter tempo. E a gente está com o Carlinhos Neves, que isso é importante demais, né? Importantíssimo, né, Beto? Acho que é o grande, até então, é o grande reforço do Atlético aí. Acho que vai contribuir muito com o novo técnico. E o Carlinhos agora passa a fazer parte, ele é funcionário fixo do Atlético, né? Ele vai ser um coordenador técnico aí, uma grande contratação, um retorno aí. Bacana a gente ver, né? O cara vai para a China acompanhar o Cuca e tal. Parece que ele tinha uma coisa meio de ligação com o Cuca e tudo, mas retorna para a Galo. Tem ligação é com o Galo. Muito bem-vindo, Tem ligação é com o Galo. E também, falando um pouco de Libertadores, Libertadores sou eu quem vou, né, Kit? Só nós. Só eu quem vou. Libertadores. O pessoal tava zoando, falando assim, não, porque vocês ficaram lutando pelo segundo lugar para ganhar 2 milhões, o Mano foi embora e a gente ganhou 7. Eu falei, pô, então pega esses 7 e compra uma vaga na Libertadores. Mas não dá, né? Não tem como comprar, não tem como. Felizmente. O Atlético, olha, a Conmebol mudou um pouco o critério aí com relação aos cabeças de chave aí na Libertadores. Ninguém sabe ao certo como vai ser, né? Na terça-feira, eu acho que às 21 horas, se não me engano, vai ter o sorteio, né? Na terça. E tá muito assim, hoje a gente não sabe, por exemplo, os campeões, até 2006, vai ter uns pontos aí que vai poder ganhar para poder ser cabeça de chave, mas vão ter outros critérios e ninguém sabe ao certo como vai ser. O Atlético pode não ser cabeça de chave, como pode ser também, por ter vencido em 2013, né, ter participado aí em 2014, 2015. Vamos aguardar para a gente saber aí como é que vai ser o grupo do Galo na Libertadores 2016. Vamos falar um pouquinho aí, eu vou pedir para só colocar uma imagem da Galo Metal aí, para a gente falar rapidinho, parabenizar aí a Galo Metal pelos seus 20 anos. E tem a festa aí dessa torcida sensacional. É amanhã, né? É amanhã, lá no Stonehenge Rock Bar, na Rua Tupis, 1448, no Barro Preto, a partir das 21 horas. E a entrada são R$13, 13 é galo, mais 2 quilos de alimento não perecível, né? Então tá aí a festa da Galo Metal. Parabenizar a Galo Metal, pode voltar aqui para mim. Parabenizar a Galo Metal pelos seus 20 anos, essa torcida sensacional aí. Bom, vamos voltar a falar rapidinho, tá? Nós estamos começando a chegar no final do programa Debate Galo. Vamos voltar a falar aí, né, de Atlético, vamos voltar a falar de elenco. Eu vi gente no Twitter, daqui a pouco eu vou ler o pessoal aqui. Eu vi gente no Twitter falando, pô, vocês são os únicos, né? E parabéns por isso, por serem os únicos aí que estão falando que o Atlético precisa realmente de zagueiro. Porque parece que não, parece que a zaga tá tudo bem, tá tudo ótimo, e não é bem assim, né, Kit? Então o Atlético precisa sim, a gente tem que bater nessa tecla, porque o Atlético precisa sim de um zagueiro para 2016, porque... E se o Gemerson for vendido? Exatamente. É o zagueiro que tem evidência no futebol brasileiro. E lembrando que o Leonardo Silva, com toda a glória, com todo o respeito que a gente deve a ele, está com 36 anos, né, Beto? Já não dá conta mais, já não tem a velocidade que ele tinha em 2013, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente precisava de é o que você disse, concordo, precisamos sim de um zagueiro, mas um zagueiro para chegar e ser o primeiro reserva, né? Ou para disputar vaga. O Atlético vai ter uma coisa que é o seguinte, nenhum zagueiro reserva disputa vaga com ninguém. Se o Léo Silva ou o Gemerson estiverem jogando mal, tiverem uma fase ruim, ninguém vai substituir eles, ninguém vai entrar no lugar deles. Esse é o problema. Carlos que renovou, fez, né? A gente tem aí os últimos jogos dele contra o Corinthians, por exemplo, não foi legal, mas assim, ele sempre entrou bem, sem comprometer. Tá legal, que ficou, enfim, não vamos, isso aí nós já discutimos em outros programas, né? Elenco que não compromete não é campeão. Exatamente. Elenco de jogador que não compromete não é campeão. A gente já discutiu, no último programa a gente falou sobre isso e tal, mas enfim, tá contratado, renovou, tá aí, mas que precisamos de um zagueiro e tem que ser um cara top, porque aqui, Libertadores não dá para brincar, se você perde um, você pode perder tudo, né?
Então, é sério, eu acho que é isso. Fica aí, Maluf, quem sabe, em vez de 4, 5, porque a gente tem que preocupar lá com a defesa também. Na verdade até tem 5 zagueiros no elenco, mas, por exemplo, Mas a gente não tem é, que não é o rezar, que a gente eu já precisa. tô rezando pro Gesiel ser o novo Gemerson, porque se não for, o trem vai ficar estranho para nós. Viu? Se o Gesiel, que tá lá, ficou o ano inteiro lá na reserva, não for um novo Gemerson, o trem vai ficar estranho. Porque na verdade dizem, né, quem acompanha muito a base, tudo fala mas a gente tem que saber se é mas mesmo, eu já vi gente também falando que é fraco. Então, assim, também, né, Beto? É aquele negócio. Tem que chegar e dar certo, porque pode ser uma maravilha lá na base e não vingar, e a gente já viu isso tantas vezes. Mandar um abraço aqui pro Pablo. Parabéns, tá falando aqui, ó. Parabéns por ser um dos poucos da mídia que falou da nossa grande necessidade hoje, que é a vinda de um zagueiro. Precisamos muito. Coração de Galo, um abraço. Tamo aí, tamo junto. Pedro Pires, bacana demais a entrevista com o Vavá. Parabéns, Web Rádio Galo, pela iniciativa de resgatar a história do Galo. Galo Paixão, a turma toda aí tá ligada no programa Debate Galo. A gente tá chegando ao final do programa aí. Hoje foi um programa diferente, né, Kit? Programa em homenagem aí também ao Vavá, né? Essa entrevista sensacional. Então, suas considerações finais aí, Kit. Vamos deixar aí um abraço para todo mundo, né, Beto? Dizer aí um abraço muito especial para o Vavá, que conversei com ele por telefone, disse que assistiria o programa hoje. Vavá, de novo, muito obrigada. Um programa super especial, foi um prazer imenso conhecê-lo, uma simpatia. Muito obrigada. E deixo de novo aqui a nossa força, nossa força e nosso carinho aí para o Cris, que hoje está vivendo um momento muito difícil aí na vida. Tá certo. Só lembrando que a entrevista com o Vavá, primeiro você vai poder assistir nas reprises, né? Sábado às 3 horas da manhã, né? Aqui na BH News, no sábado também às 14 horas e no domingo às 14h30. Mas também a entrevista estará aí semana que vem, eu acredito, semana que vem já estará no YouTube, no nosso canal do YouTube, aí a entrevista completa, completinha, tudo, para você poder assistir a essa entrevista com o Vavá. Agradeço a todos aí pela audiência, né? E sexta-feira que vem, no Natal, vai ter programa. Não vai ser ao vivo, também é demais, né? Ao vivo também pessoal não. aqui, mas é que é negócio, enquanto estiver aprontando para ir para casa da família, lá vai assistir o Debate Galo. E agradecer principalmente, né, Kit, essa turma aqui, os câmeras, essa turma toda, o pessoal da técnica, o pessoal que está lá no estúdio, na ilha, o pessoal que esteve com a gente aí. A gente está 6 meses aqui, desde agosto que a gente está aqui, né? Agradecer a todos aí, um Feliz Natal para todo mundo. Então, sexta-feira que vem a gente está de volta. Um abraço.